Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área, com o Leandro Ávila, um grande botafoguense, grande torcedor também do Glorioso, e eu tenho eterna gratidão a ele, porque ele foi uma das figuras mais importantes, não que os outros não tenham sido, de 95 e que nos deu o grande título de campeão brasileiro de 95. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pelas palavras, Ricardinho. Quero agradecer o convite aí ao Emílio. Pô, para mim é um prazer, né? Poder estar aqui. Sempre quando se fala de Botafogo, para mim é uma honra muito grande, porque eu vivi um dos momentos mais felizes da minha vida justamente aqui no Botafogo em 95. E nós, botafoguenses, como já havia falado, somos eternamente gratos a você, porque você foi um dos artífices desse título e muito valorizado, um título que a gente demorou muitos anos para poder ganhar, né? Pois é. E eu sei que foi foi com muita dificuldade, né? Em todos os sentidos, principalmente financeiro, e mesmo assim a gente conseguiu esse título. Você sabe que eu até brinco com o pessoal pergunta para o Montenegro, né? Pô, qual a visão que você teve para montar aquele time todo? E o Montenegro, ele fala a verdade, né? Não, foi visão não. Eu trouxe o Leandro aí, que estava parado no Vasco sem contrato, o Donizete e o Gonçalves estavam querendo voltar pro Brasil, trouxe eles. Então foi assim, ele montou meio que sem querer, acabou que deu uma liga, né? E você sabe que tinha tudo para dar errado no início, né? Exato. Porque além dos 3 meses de salário atrasado que estava, né? Uhum. A pré-temporada não foi feita com todo mundo, né? Porque, como eu falei, eu cheguei na primeira rodada, não, na terceira, o Donizete e o Gonçalves na primeira, alguns jogadores foram chegando depois e o Autuori ninguém conhecia, então assim, tinha tudo para dar errado, acabou que encaixou durante o campeonato aí, foi embora. Deu liga, como você liga. falou. E interessante foi como você comentou. Você veio emprestado do Vasco, o Donizete e o Gonçalves vieram do México, eles estavam no México, isso. E o Paulo Autuori estava em Portugal, treinando um time que não era muito famoso, né? Que o pessoal só conhecia mesmo o time do Porto e o Benfica, né? E a galera falou, vamos trazer um treinador português para treinar aqui no Brasil. E naquela época os portugueses não eram valorizados, né? Os treinadores, né? E aí o pessoal, ninguém conhece esse cara, vai trazer o Autuori para cá, por quê? Não sei o quê. Eu sei que deu liga, graças a Deus. O Autuori foi uma surpresa muito grande, né? Porque pairava no ar, o que vai acontecer? Como é que ele é? Será que ele... Mas ele veio, cara, logo em seguida teve o grupo na mão dele, todo mundo... viu a maneira que ele trabalhava, os treinamentos que ele fazia lá fora, ele trouxe para cá e falava olhando no olho. Então, assim, pra gente, cara, pô, deu super certo, né? E o grupo também ajudou muito. Pouca gente fala dos jogadores que estavam como reserva na época, que ajudaram muito. Entrava no segundo tempo, fazia diferença, ajudava bastante. Então, eu acho que, além do Autuori, a união fez aquele grupo vencedor. Verdade. Agora, Leandro, eu queria saber sobre sua carreira, quando é que você começou, em que clube e como é que se desenvolveu a sua carreira no futebol. Então, eu comecei numa equipe chamada Dom Bosco, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E essa equipe ele faz o jogador e traz para o eixo Rio-São Paulo, para os grandes times. E eu vim para a primeira leva para o Rio de Janeiro jogar contra os 4 grandes aqui na época de juvenil, para justamente divulgar os jogadores e ver quem que gostaria de contratar algum jogador nosso. Na época era trocado muito por material esportivo, por bola, a gente ia ser trocado por isso. E aí eu tive a felicidade de jogar contra os 4 aqui, ser convidado pelos 4, eu e mais alguns, para fazer o teste. E aí eu não sabia em qual clube dos 4 que eu ia fazer o teste, escolher um, né? E tem um amigo aqui que me levou na época, o primeiro time que ele me levou foi justamente o Botafogo lá em Marechal Hermes, que era uma concentração bem assim... Na época, bem simplória. Isso, né? Isso. E aí eu pensei assim, cara, para te falar a verdade, na época tinha até rato na concentração, cara. Lá em Marechal Hermes. Eu falei assim, cara, pro Botafogo eu vou esperar um pouquinho, eu não vou. O Flamengo já tinha aquele time, né, formado na época. Flamengo não, desculpe, vou fazer uma pequena correção aqui. O time da Lagoa. O time da Lagoa tinha alguma coisa aí. Então, já tinha Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, o time dele já tinha a base. Eu falei assim, não, cara, então eu vou esperar também. Ficou entre Vasco e Fluminense. Eu fui visitar São Januário, acabou que a gente acabou ficando por lá mesmo. Então eu comecei a minha carreira no Vasco. Legal.
E aí você jogou quanto tempo lá no Vasco? Então, a gente foi campeão da Taça São Paulo de juniores, aí eu subi ao profissional, né? Tive um tricampeonato, deu uma sorte de começar com o pé direito, né? 92, 93, 94. Olha. E aí tive um desentendimento com o Dr. Eurico, né? No final de 94. Quem é que não teve? Pois é. Eurico Miranda. E aí, malandramente, num bom sentido da palavra, o Montenegro viu que eu estava sem contrato, porque na época não tinha Lei Pelé. Você acabava seu contrato, você continuava sendo como se fosse uma mercadoria do clube. Então você ficava lá, se não tivesse um acordo, você ficava dando voltinha em volta do campo e não jogava, sem contrato. E aí o Montenegro, vendo isso, ele foi no Presidente Calçada na época, com o Eurico ia ser um pouquinho mais difícil. Acabou que, vai deixar ele parado, traz ele aqui pro Botafogo e tal, pelo menos ele vai jogar e tal. Aí eu acabei que, dessa discussão com o Eurico, eu fui ao Botafogo. Eu fui aí que deu essa... Perfeito. Bacana. Fui seguindo a carreira ali, fiquei até mais valorizado na época, né? Porque... com o Campeonato Brasileiro, depois que eu voltei para o Vasco, aí já apareceu um monte de propostas, né? Esse título foi fundamental para sua carreira, em 95. Foi ótimo, porque eu comecei ali já, eu subi em 92, campeão da Taça São Paulo. Aí tive 92, 93, 94, tricampeão estadual, já tive 95, campeão brasileiro. Então, assim, para mim, cara, começar foi ótimo. Galera, se inscrevam no canal, ative o sininho e dê o seu like. Ricardinho na área. Puxa, sensacional, bacana. E eu soube que depois você acabou também jogando nos 4 grandes do Rio, não foi? Então, foi uma coisa que eu não programei, entendeu, Ricardinho? Aconteceu assim, do nada, porque aí eu já tinha começado no Vasco, já tinha jogado no Botafogo, veio o Palmeiras, me contratou. Eu fui aquele time da Parmalat, o time era muito bom e tal. E eu tive algumas lesões na minha vida que me atrapalhou um pouco. Uma foi de joelho, a outra foi de pubis, né? E lá no Palmeiras eu tive essa lesão de pubis. E na época o Zagallo estava até me convocando para a seleção brasileira. Eu disputei inclusive a Copa América e eu torci o tornozelo, não pude continuar logo no primeiro jogo, mas assim, por eu não estar melhorando o pubis, o São Paulo, pelo causa do clima também, que era muito frio, o presidente do Fluminense me ligou. Vem pra cá, pro Rio, a gente acaba te tratando aqui, eu sei que você tá machucado e tal. E aí foi justamente naquela virada de mesa que teve, o Fluminense caiu, viraram a mesa e ele continuou na primeira. Aí eu falei, me lembro. Vou pro Rio, quero jogar no Fluminense. Aí vim, né? E a minha família e meus amigos me xingam até hoje, né? Você largou o Palmeiras na época da Parmalat para vir pro Fluminense, aí que ficamos 6 meses sem receber. Acabou que o Fluminense caiu de novo para a segunda, cara. Foi, né? Nossa, foi horrível. E aí depois do Fluminense, aí veio o Flamengo. Flamengo não, o time da Lagoa. E aí me contratou e eu tive também um outro tricampeonato lá, 99, 2000, 2001, né? Mercosul também. E a Copa dos Campeões, que hoje em dia não tem mais. Em suma, a sua carreira foi extremamente vitoriosa. Você conseguiu ser campeão em vários clubes, né? Graças a Deus. Inclusive campeão brasileiro, torneio Rio-São Paulo também. Rio-São Paulo, eu não cheguei, não, Rio-São Paulo não, foi só o estadual, brasileiro, Mercosul e Copa dos Campeões. Espetacular, muito legal. E eu queria saber sua opinião também a respeito do atual elenco do Botafogo, do time. Você sabe que o Botafogo está na disputa por 2 títulos super importantes, né? O brasileiro desse ano e principalmente a Taça Libertadores da América, que é o campeão da América do Sul. O que você acha? Primeiro vamos falar do brasileiro. O que você acha que o Botafogo no brasileiro? O brasileiro já é para ter conquistado ano passado, né? Mas vamos deixar para trás, esquecer. Esse ano, cara, tem tudo, né? Apesar de ter aí os jogos mais difíceis, na minha opinião, agora até o final do campeonato, né? Exatamente. Só pega a pedreira. Mas o Botafogo, da maneira que vem jogando, né? Os jogadores, poxa, tem um elenco muito bom. O treinador tem um grupo na mão. Eu acho que o Botafogo tem chance de conquistar até os 2, para te falar a verdade, né? Mas se tivesse que escolher um, eu escolheria com certeza a Libertadores. É o maior título, né? É o que o clube ainda não tem, né? Exato. Os outros clubes do Rio já têm e o Botafogo tem a chance de conquistar agora. Tomara que conquiste aí. Agora, como eu comento sempre, né? Atualmente o elenco do Botafogo é muito bom. Porque ano passado a gente tinha time, mas não tinha elenco, né?
E esse ano não. Esse ano a gente tem time e elenco. Temos peças de reposição. Se algum titular se machucar, nós temos o reserva à altura, entendeu? De substituí-lo. Mas o ano passado, cara, mesmo não tendo um elenco tão bom igual desse ano, tinha um elenco bom. Tanto é que, poxa, estava 14 pontos na frente do segundo colocado, né? E aí, a minha opinião, assim, eu vou muito pelo que a entrevista do Diego Costa, né? Que ele falou que teve uma certa soberba, que alguns jogadores já achavam que era campeão e acabou né, indo pelo ralo tudo, né? Eu fico com essa opinião dele, eu acho, vendo de fora. Mas esse ano, poxa, a equipe está bem diferente. Jogadores ali, uma equipe bem consistente atrás, meio campo muito rápido, na frente, uma velocidade imensa, principalmente no contra-ataque. Então, cara, dificilmente o Botafogo deixa escapar. O que aconteceu? Foi interessante a sua colocação a respeito da soberba, né? Eu acho que em certo momento o time se acomodou. Achou que já tinha ganho. Sim. Desculpa, já tinha ganhado. Achou que já tinha ganhado e se acomodou, né? Não diria que entrava nos jogos de salto alto, mas não tinha aquela garra, aquela disposição de ganhar jogo a jogo para conquistar o título. Isso que você citou foi um dos fatores, na minha opinião. O segundo fator, que eu achei fundamental também, foi a saída do Castro, do treinador. Isso desestruturou completamente a equipe, entendeu? E em terceiro lugar, eu acho que a morte do pai do Tiquinho abalou demais. E o Tiquinho era uma das principais peças do time no ano passado, entendeu? Era o nosso principal artilheiro e ele estava numa fase esplêndida e ele se abateu muito com a morte do pai. Então acho que isso também influenciou negativamente. É um somatório de coisas, né? Exato, um somatório de coisas. São coisas que acontecem, mas ainda bem que o Botafogo esqueceu isso, porque até esse ano ainda foi muito comentado no início do ano, mas deu para ver que o Botafogo deixou isso de lado e tá focado, né? Graças a Deus. E a finalíssima, lá na Argentina, o que é que você espera? Pô, já começa uma surpresa grande que a torcida do Botafogo ir em massa para lá, né, cara? Isso é muito bom. Eu acho que a melhor coisa pro jogador é ele sair no túnel e ver o estádio cheio, né? Imagina só se não tivesse estádio cheio, pô, pro jogador ia ser horrível. Mas a torcida do Botafogo tem essa chance, essa expectativa. Na minha opinião, o Botafogo está um degrau acima do Atlético Mineiro, que é uma boa equipe também, mas é um grande clássico, né, do futebol brasileiro. Tudo pode acontecer. O Botafogo não pode se dar o luxo de jogar mais ou menos. Tem que jogar bem. Principalmente marcar forte ali o Hulk e o Paulinho. São os dois jogadores mais perigosos ali do... Você vê que se marcando os dois, a equipe deles já dá uma queda boa. E eu ainda citaria mais um, o Scarpa também. Mas assim, o Scarpa também. Mas eu acho que os dois ainda... Pô, já é difícil às vezes de marcar um, imagina marcar 3, 4, é mais difícil ainda. Mas eu acho que o Hulk e o Paulinho, na minha opinião, eu acho que o Scarpa não recebendo a bola, tá bom. Aí ele não consegue escapar. Pois é. Mas... Agora eles também têm que se preocuparem conosco, né? Sim. Ó, nós temos o quê? Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Não é brincadeira. Não, isso sem contar nos jogadores que estavam fora, né? Que estão voltando aí. Imagina se está todo mundo à disposição. Dá para montar ali do meio para frente duas equipes titulares, vamos dizer assim. Né? Isso. E não podemos nos esquecer do Júnior Santos. Pois é. Né? Que o Júnior Santos realmente... O cara voltou e voltou... O Jefinho ainda não voltou. O Jefinho, mas era o jogador que estava de artilheiro no começo do ano no estadual. Estava começando a fazer gol, estava jogando bem, infelizmente teve aquela lesão e era outro jogador que ia ajudar muito. Não, e é nosso artilheiro na Libertadores. É o Júnior Santos. Júnior Santos, mesmo parado, ele ficou 4 meses, uma lesão gravíssima, ele teve fratura, né, na perna, e graças a Deus voltou bem. Voltou bem. Vai ajudar mais talvez pro ano que vem, né? Talvez ano que vem seja mais utilizado, né? Já esteja mais em forma, vamos dizer assim, né? Isso.
Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho e dê o seu like. Ricardinho na área. E eu queria que você continuasse nos explanando a respeito da sua carreira, que eu sei que depois você chegou a ser treinador e assistente também em alguns clubes, né? Então, na época, o Edinho me chamou para ser auxiliar dele, né? Uhum. E aí a gente passou aí por Brasiliense, Sport Recife, Atlético Paranaense, né? E depois eu fiquei uns anos com ele, saí, eu tive o convite do CFZ para ser treinador, que é o time do Zico na época, né? Sim. E aí, na Série B aqui do Rio, Uhum. e depois fiquei um tempo em Portugal, né? No time chamado Torrense, que era na série B lá. Uhum. E voltei, eu não tinha o curso ainda que autorizava a treinar lá fora. Né? Aqui no Brasil a gente não tem, o curso da CBF não autoriza, tem que ter o curso da UEFA, então eu não podia ficar lá fora. Entendi. Eu ficava dando treino, mas na hora de assinar a súmula que tinha que ser uma outra pessoa que assinava, entendeu? Eu não podia assinar. Mas assim, depois vim ao Atlético Paranaense novamente como auxiliar do clube. Né? Então, quando o treinador ia mandado embora, eu assumi interinamente. Né? E aí, logo depois, eu resolvi parar. Fui trabalhar com política, trabalhei com o deputado Bebeto, né? O Tetra, hoje em dia trabalho com o governo. Né? Então, eu resolvi sair um pouquinho de futebol, porque, na verdade, os clubes hoje eles não querem mais o ex-jogador aqui no Brasil. Você vê, na Europa, 90 e poucos % é tudo ex-jogadores dos treinadores. Exatamente. Você vai para a NBA, todos os treinadores da NBA são ex-jogadores, e aqui no Brasil o pessoal tá com uma certa cisma, principalmente na base, para trabalhar com um jogador de base. Eu torço até pro Felipe Luiz aí, que está começando agora, né, que faça um bom trabalho, porque isso mostra que vários, não são todos, mas vários ex-jogadores têm a possibilidade de trabalhar. E eu falo isso porque eu não sou parte interessada, porque não trabalho mais com o futebol. Mas eu acho que tem vários jogadores que poderiam ser aproveitados aí. Isso é verdade. Inclusive, eu acho interessante que muitos fazem até o curso mesmo. Sim. Para ser treinador pela CBF, né? Sim. É interessante. E vários ex-jogadores fizeram também o curso da CBF. Eu cheguei a fazer o curso também da CBF, né? Você fez também, né? Mas assim, eu não sei para que fizeram esse curso. É? Na verdade, ele tinha que dar direito lá fora. Na Argentina você tem o curso da Argentina, já dá direito a trabalhar lá fora. Interessante. Aqui fizeram um curso por fazer, porque aí fizeram o pessoal fazer o curso e continua na mesma, sabe? Não teve muita... Interessante. Agora, na sua época, que eu considero minha época também, não existia essa história de SAF que nós temos hoje, né? E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso, das SAFs, né? Do Textor, né? No Botafogo, e principalmente, depois a gente vai comentar também sobre o fair play financeiro, né? Que o time da Lagoa fica aí no chororô, porque diz que precisa ter fair play, que não está tendo fair play, que o Textor está injetando muito dinheiro, que não sei o quê, e É o chororô do time da Lagoa, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre essas coisas. Eu acho que a SAF foi uma forma, né, de vir a contribuir mais com os clubes, né? Que realmente alguns clubes estavam muito endividados, a maioria, na verdade, né? Exato, perfeito. Nem todos viraram SAF, alguns ainda conseguiram vender um jogador, vender outro. Mas eu acho que, assim, o grande trabalho é revelar, fazer um trabalho bom de base, sabe? Eu acho que o Botafogo já antigamente revelava muito jogador, o Vasco revelou muito jogador. Eu acho que o último craque, vamos pegar o Vasco como exemplo, que o Vasco revelou craque mesmo, foi Felipe Coutinho. De lá para cá revelou bom jogador e tal. É verdade. Isso, para um clube, é essencial você estar formando o atleta, porque te dá a opção de vender. Ó, revelei aí nos últimos 5 anos 5 ou 6 jogadores craques. Então, vende 2 e fazer um caixa e deixa os outros 3 aqui para dar uma bagagem para ajudar o clube. Isso aí, você vê pouco hoje. Alguns clubes fazem isso muito bem, que é o caso do Santos, né? E outros clubes fazem bem, mas eu acho que é uma coisa que faltava aos clubes antigamente, e agora com a SAF tá tendo a possibilidade de não revelar tanto, mas pelo menos tem o dinheiro para contratar. Exato.
Então ajuda a dar uma respirada. Eu não sei até onde o Textor, no caso, vai conseguir manter esses jogadores aqui, mas segundo ele, se ele vender, ele vai trazer outros, né? Isso. Então a gente fica na expectativa aí que alguns clubes também façam da mesma forma, de uma forma correta. A exemplo do Vasco, que deu errado, né? A gente espera também que os clubes do Rio voltem a fazer uma SAF boa e o futebol cresça de produção, não tenha mais aqueles atrasos de salário, Exato. aquelas coisas jurídicas que tinha todo ano, né? Então... Você citou muito bem, porque uma das coisas que realmente atrapalhavam muito o futebol era esse problema dos salários, porque o clube não tinha como pagar. Então o próprio Botafogo vivenciou isso durante muitos anos, né? E sofreu muito com isso. Agora, graças a Deus, a folha está em dia, né? Não só os salários, mas também a estrutura. Isso, antigamente a gente tinha que treinar lá em Niterói, no Caio Martins. Caio Martins. Então a gente que morava na Barra, não tinha linha amarela, você tinha que vir pela Lagoa. Demorava 2 horas para chegar lá, em 2 Niterói, horas e pouco, em Niterói, treinava, voltava mais 2 horas até em casa. Então assim, e o campo na época era horrível. Jogava e treinava ali, era horrível. Era horrível, né? Marechal Hermes também, era horrível, Marechal Hermes também. Eu não cheguei a conhecer mesmo, treinar em Marechal Hermes, mas na época era Caio Martins que a gente treinava. Mas assim, você vê a estrutura de hoje em dia, né? Os clubes, né, se reestruturando, isso é bom para o jogador, porque todo jogador hoje em dia quer jogar no Botafogo, no Flamengo, Flamengo não, no time da Lagoa. Tá certo. Mas isso é bom, cara, isso é bom para os times, eu gosto de ver os times do Rio voltando a encher estádio, né? O Botafogo está lotando estádio, né? Os outros times também lotando, isso é bom, porque é um passado recente agora, você vê como é que estava, né? O estádio vazio, isso é ruim. Mas você tocou num ponto fundamental, que é a estrutura, né? Agora nós temos profissionalismo, sim, né? Sim. Antes era o total amadorismo, era amadorismo antes. Sim, sim. Agora não. Inclusive nós contamos com uma equipe de scout, né? Que peneira e muito bem os jogadores, né? Você viu, trouxeram o Almada, o Luiz Henrique, o Savarino, né? Grandes jogadores, né? Sim. Então isso aí, realmente, o Botafogo decolou com essa equipe de scout. Ajuda muito, né? Demais. Ajuda muito. Toda equipe tem, mas às vezes dá certo, às vezes é errado, o Botafogo tá acertando, né? Na minha época, e talvez na sua, chamava-se olheiro. Era o olheiro do clube. Né? Na verdade, o olheiro ainda continua. Mas o olheiro é mais a categoria de base, né? Fica ali, vê um aqui, vê outro lá e traz para trás. E o pessoal que faz o scout, eles giram já profissionalmente o mundo inteiro. Ó, exato. Fulano está destacando ali, Ciclano está destacando lá. E aí, como o Botafogo também tem a vantagem do ter o dinheiro, fica mais fácil para trazer, né? E é como eu te falei, agora eu queria a sua opinião sobre o fair play financeiro. O que você acha sobre isso? Dessa limitação de gastos? Cara, eu não sou muito a favor disso, pelo menos por enquanto, porque enquanto o Botafogo não contratava ninguém falava nada. Exatamente. Quando o Botafogo começou a contratar, agora querem fair play financeiro, cara. O Flamengo tem o dinheiro dele lá, se quiser contratar, ele contrata. O Palmeiras também. Então, as equipes estão se reestruturando. Então, eu acho que... Eu não vejo sentido, porque na época que eles tinham dinheiro, eles não choravam, né? Por exemplo, o time das Laranjeiras, eles tinham a Unimed na época. O Palmeiras, a Parmalat. Parmalat, né? O próprio time da Lagoa tinha a Petrobras, né? Tinha o BRB, entendeu? Então, não vejo... Agora, só porque o Botafogo tem dinheiro, fica esse chororô aí, entendeu? Eu acho que realmente não faz sentido, pelo menos por enquanto, né? Não tá tanta disparidade assim, tá... Pois ainda tem isso, a diferença, mesmo porque o time da Lagoa sempre foi beneficiado, principalmente nos contratos com os direitos de transmissão da TV, eles recebiam o dobro que a gente recebia. Entendeu? Então era uma coisa assim, um disparate. Era. Né? Então, e os outros clubes também reclamavam muito, mas infelizmente sem resultado, né?
O Corinthians também recebia, né? Mais. Exato, o Corinthians. Mas eu não sei, olha, de repente isso está mudando, né? Pelo investimento que o Botafogo está fazendo, o Botafogo está merecendo receber bem mais também, bem né? mais agora, ainda principalmente agora. Ó lá. Ó que maravilha. Pô, essas fotos aí são muito bacanas. Esse é o Master do Botafogo. De vez em quando a gente faz uns joguinhos de Master aí, o pessoal chama. O time de Master. A gente vai, Bacana. Bacana, rever o pessoal todo. Se eu não me engano, acho que até o Carlos Roberto que coordena, né, o time, né? Isso. Eu entrevistei ele aqui, inclusive, e ele foi, você lá, foi um dos grandes artífices da conquista de 67, 68. Olha que maravilha. Legal. Olha o capitão. Olha o capitão aí, ó. Isso já foi 2001, na segunda passagem que eu tive. Capitão. Muito. Aí a 7up, né, que patrocinou o Botafogo. Isso, E você aí. Grande Leandro. Leandro, foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Nós, botafoguenses, somos eternamente gratos a você, porque você foi um guerreiro em campo. Você e o Jamir ali na cabeça de área, não passava ninguém. Legal. Com isso contribuiu muito para o nosso título, viu? E é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Eu agradeço, Ricardinho, tá? Sempre que eu for solicitado, vou vir com o maior prazer, né? Como eu falei, falar de Botafogo sempre é relembrar coisas boas na minha vida. E estou à disposição. Quando precisar de mim, eu estarei aqui com prazer. Tá? Será um grande prazer chamá-lo novamente. Obrigado. Muito obrigado. Galera, se lembrem, Ricardinho na área. Se inscrevam no canal, ative o sininho e dê o seu like. Muito obrigado.